de introspecção. Vamos mergulhar em nós profundamente. Vamos buscar esse encontro com o nosso Pai, com o Mestre amado, com a falange dos Cristóforos, e vamos agradecer pelo dia que vivemos, por essa oportunidade de estarmos unidos aqui, de estarmos movidos por uma intenção nobre, pedindo a esse Pai, a este Mestre, a esses amigos espirituais, que nos deem sempre a força, a persistência para realizarmos os nossos intentos com todo empenho, com toda vontade de vencer, para aceitarmos essas oportunidades que a vida tem nos oferecido, ora com a recompensa pelo aprendizado, ora com uma lição ainda por aprender, mas sempre servindo para nos erguer, para nos empurrar para a frente, para criar a nossa caminhada nessa trilha coletiva. Abençoa-nos, querido Pai, abençoa-nos, querido Mestre, estejam conosco, amigos espirituais, fortalecendo-nos, incluindo-nos, dividindo conosco a tarefa e permitindo que ao seu final cada um de nós tenha conquistado mais um pouquinho das lições que merece e precisa aprender. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, eu sou Vera, esta aqui é a Andréia, esta é a Fátima, ela é a Rafaela, esta é a Rose, Luciano, Carlos, Andréia, Vera, Milton, Rita, Rosinês, Priscila, Sionara, Vilma, Liane, Luiz Fernando, Márcia. Estão chegando aqui Alice Regina e Priscila. Então, assim, com o tempo a gente vai se acostumando com os nomes, né? Então, hoje nós vamos tratar do primeiro roteiro do nosso módulo inicial. E, como vocês puderam ver, o texto fala de vamos falar um de cada vez. Rosinês, do contexto histórico do século XIX. Luciano, concorda com isso? Rose, o processo isso. Então, nós todos concordamos que o primeiro texto do nosso roteiro, ele faz uma colocação, uma caracterização dos eventos históricos que marcaram o século XIX. Né? Não sei se perceberam que um deles afirma que esse século durou até o fim da Primeira Guerra Mundial. Nem sempre os fatos históricos se encerram, né, em seus objetivos dentro da cronologia da matemática. E antes de nós vermos as questões, nós podemos começar com a seguinte indagação. Que esse estudo sistematizado da doutrina espírita começa com uma aula de história. Isso deve ter intrigado vocês. Foi o contexto em que surgiu, nesse contexto surgiu a doutrina e os estudos do Allan Kardec. A finalidade, então, dos organizadores houve um acidente aqui com a minha boca. A finalidade dos organizadores era caracterizar o que estava se passando na história da humanidade naquele momento.
E isto era muito importante. Não era só para nós situarmos a doutrina espírita, não. Essa necessidade de nós conhecermos a história no momento em que a doutrina surge, ela é importante naquele momento e é importante para nós entendermos que esta relação permanece. Vejam bem, até o século XIX, 1857, quando surgem esses trabalhos, o que se chamava de religião era a crença cega em textos escritos há milênios. Não é isso? Tanto o catolicismo quanto as igrejas da Reforma, o protestantismo, estavam todas calcadas em um livro cujo início deu-se tão primitivamente no tempo que ninguém sabe que tempo foi esse. E os adeptos dessas religiões seguiam aquele texto exatamente buscando viver a condição primitiva em que o texto foi escrito. Não é isso que a gente ouve nos sermões, não é isso que a gente ouve nas pregações. Então surgem os espíritos desencarnados, iniciam esse trabalho de trazer a doutrina espírita, e é necessário que nós entendamos que ela tenha surgido num século que estava se caracterizando por uma atitude. Isso já é uma resposta de uma das perguntas. Era um século que estava se caracterizando por uma atitude típica de revolução. E qual é a relação da doutrina espírita com uma revolução? A gente sempre entende que revolução é um movimento brusco, nefasto, em que alguma coisa é afastada, substituída por outra que se lhe opõe completamente. Isso é uma revolução no sentido político, no sentido militar. Nós estamos falando de uma revolução no sentido histórico. Então, no sentido histórico, a revolução não é um ato súbito, ela é um processo que vai se desenrolando até haver os fatos culminantes. Então, por exemplo, em 1789, houve um fato culminante no processo revolucionário. Qual foi? A Revolução Francesa. Em 1776, houve também um fato culminante nesse processo revolucionário. Qual foi? Nos Estados Unidos, o surgimento da Constituição que vigora até hoje. Veja a importância disso. Então, estava se dando isso, e o que a espiritualidade traria era uma ideia totalmente revolucionária para responder aos anseios do homem. Quem eu sou? De onde vim? Para onde eu vou? Porque é para responder a essa pergunta que o homem busca a religião. E para atender aquele impulso intrínseco em cada um de nós sobre a existência de Deus. Então, vínhamos respondendo a essa pergunta, de onde vim, quem eu sou, para onde vou, baseado nesses textos de eras primeiras e muito antigas. E aí a espiritualidade vai trazer uma proposta nova para responder a isso. Então, se esta ideia era uma ideia nova, se ela era uma ideia de renovação, ela teria que surgir numa sociedade que estivesse sendo também renovada. Tá certo? Então, a existência, a abertura do nosso livro, do nosso estudo, como a aula de história, tem exatamente essa finalidade. E tem mais, é o segundo aspecto que eu comecei falando. Está a nos mostrar que a relação da doutrina com a história não tem que ficar restrita àquele início. Porque nós não podemos pensar que a leitura de qualquer um dos textos da doutrina espírita, feita em 1870, tivesse o mesmo significado
porque de lá até aqui, nós caminhamos 150, não, para 160 e alguma coisa anos. Um século e meio e mais alguma coisa. Então pensem bem. Se eu aderir a uma doutrina que diz que eu sou espírito em processo evolutivo, como que eu quero ler os livros dessa doutrina, um século e meio depois, para tirar dali a mesma lição do primeiro leitor? Certo? Então passaram 150 anos e nenhum de nós progrediu. Concorda comigo? Então nós temos que ir ao texto da doutrina espírita abertos, com espírito revolucionário. E nesse nosso estudo, nesse nosso grupo, isso é muito importante. Se nós tratarmos de qualquer assunto aqui, se nós formos 30 nesse dia, e ao final do estudo houver 30 opiniões diferentes, ok. Significa que todo mundo trabalhou. E vocês estão pensando, mas onde que vai haver a união? Quando as 30 opiniões forem trabalhadas, cada um calcado no que o outro disse, para buscar um consenso. E a opinião que vai prevalecer é aquela que estará certa. Não porque o autor daquela proponente daquela ideia seja mais atenuado que qualquer outro. Apenas porque aquela ideia é a que precisa prevalecer. Tá certo? Então vamos ao nosso texto, que começa com os subsídios. Deixa eu mostrar para vocês como que eu rabisco meu livro. Está dando para ver? Não. Tem gente que odeia livro rabiscado. Eu adoro livro rabiscado. Sabe? Porque eu acho que depois que eu rabisquei bem o livro, nós dois estamos assim absolutamente enquanto eu estiver tratando o livro do Senhor, e ele também me chamando a senhora, eu e ele não estamos num bom relacionamento. Então, eu estou falando isso para vocês, porque é muito difícil a gente estudar um texto sem se pegar de braços com esse texto. Então, ou assinarem um texto, ou tenham um papelzinho do lado para assinalar, mas explorem as ideias. Tá? Então, vamos ao nosso texto. Aí o primeiro texto começa com os subsídios. Gente, esse microfone está acabando comigo. Porque eu só tenho duas mãos, uma delas está ocupada, ou seja, eu fiquei com uma das mãos só. Mas aquele negócio, não, acho que não abaixa o suficiente. Precisa porque precisa estar gravando. Gente, vamos lá, já está resolvido. Então aí nos subsídios, nós vamos encontrar a palavra evolução, renovação ou acelerado repetidas vezes. Então acompanhem aí, por favor. No segundo parágrafo, na segunda linha. O que vocês acharam aí? Movimentos evolucionários, certo? No local em que a doutrina iria aparecer. Ou seja, qual era esse local? A Europa. E esses movimentos revolucionários estavam acabando com o quê? Com o absolutismo. Sistema Que é aquele sistema em que um manda e todo mundo obedece. Que era o que vigorava até então. Né? Continuando aí dentro do... Ó, tem um espírito de boca aqui que fechou a minha anotação. Continuando aí, no segundo parágrafo, na sexta linha, qual é a palavra que chama a nossa atenção? Reformadores, denominados iluministas e